Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje é dia de leitura. E o livro da vez? O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, com a tradução de Mário Quintana, um grande poeta brasileiro, e que eu pretendo ainda trazer outros poemas aqui para a gente falar sobre ele. Mas hoje o objetivo não é ficar explicando, falando muito sobre o livro. Eu já tenho um vídeo mais detalhado falando sobre o Pequeno Príncipe. Vou deixar no card aqui para vocês conferirem depois. Mas hoje a ideia é fazer a leitura do primeiro capítulo, para que assim, vocês ouvindo a entonação, o ritmo da história, entendendo como começa essa história, vocês possam seguir por vocês mesmos, lendo esse livro, que a gente encontra em praticamente qualquer biblioteca, tranquilo? Então, procure esse livro, vale a pena fazer a leitura integral, mas agora a leitura apenas do primeiro capítulo. Antes da leitura, peço por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube, falando sobre arte, falando sobre literatura, falando sobre educação, tranquilo? Então, sem mais demora, leitura do primeiro capítulo de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Tradução Mário Quintana. E vou fazer a leitura sabendo que vou mostrar as ilustrações também, e as ilustrações são do próprio autor do livro, tranquilo? Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma esplêndida estampa de um livro intitulado Verdadeiras Histórias da Natureza, acerca da floresta primitiva. Representava uma jiboia no momento em que engolia um animal. Eis aqui uma reprodução da gravura. Temos aqui a jiboia devorando o animal. No livro estava escrito: a jiboia engole a sua presa inteira, sem mastigá-la. Depois disso, fica incapaz de se mover e dorme durante os 6 meses que necessita para fazer a digestão. Pus-me a refletir profundamente, então, sobre as aventuras da Mata Virgem, e com um lápis de cor consegui, depois de algum trabalho, fazer o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 parecia-se com esse. Mostrei a minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei-lhes se o desenho não as assustava. Mas responderam: assustar? Por que iria a gente assustar-se com um chapéu? O meu desenho não era um chapéu. Era o desenho de uma jiboia digerindo um elefante. Mas como os grandes não podiam compreendê-lo, eu fiz um outro desenho. Desenhei o interior da jiboia, de modo que eles pudessem vê-lo claramente. Os grandes sempre precisam que a gente lhes explique as coisas. O meu desenho número 2 parecia-se com esse. A resposta dos grandes, dessa vez, foi aconselhar-me de que deixasse de lado os meus desenhos de cobra, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora, e que, ao invés disso, me dedicasse à geografia, à história, à aritmética, à gramática, e foi assim que, na idade de 6 anos, abandonei o que poderia ter sido uma esplêndida carreira de pintor. Senti-me desacorçoado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. Os grandes nunca compreendem nada por si mesmos. E é cansativo para as crianças estarem sempre a lhes explicar as coisas. De modo que eu escolhi uma outra profissão e aprendi a ser piloto aéreo. Tenho voado um bocado sobre todas as partes do mundo. E é verdade que a geografia me tem sido muito útil. Ao primeiro olhar, posso distinguir a China do Arizona. E se a gente se perde de noite, tal conhecimento é
precioso. No decurso da vida, tenho tido muitos encontros com muita gente grande e a respeito de assuntos da maior importância. Muito tenho vivido entre eles, tenho-os visto intimamente, cara a cara, e não melhorou muito a minha opinião a seu respeito. Quando encontrava alguém que me parecesse esclarecido, experimentava mostrar-lhe o meu desenho número 1, que sempre trago comigo. Procurava, assim, saber se tratava mesmo de uma pessoa de entendimento. Mas, quem quer que fosse, ele ou ela sempre dizia: é um chapéu. Em vista disso, eu nunca falava com a referida pessoa acerca da jiboia, ou florestas virgens, ou estrelas. Descia então ao seu nível. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e o outro sempre ficava contentíssimo por haver encontrado um homem tão sensível. Um ótimo início para um ótimo livro. É assim que se inicia O Pequeno Príncipe, com indagações de uma criança sobre a visão de mundo dos adultos. Uma visão, para o narrador, deturpada, mas que vocês podem conferir melhor no vídeo completo que eu fiz sobre O Pequeno Príncipe. Pessoal, espero que tenha gostado dessa leitura, espero que ajude vocês a lerem o livro por vocês mesmos. Tem muita coisa bacana aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham, que eu vou gostar muito de ler, beleza? Então por hoje é só isso. Abraço grande, se cuidem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo. Tá certo? Abraço grande, se cuidem. Tchau, tchau. Até mais.